Boa noite aí, pessoal. Estamos aí, nossa aula número 20 aí, do curso. Tá? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo. Nessa aula, a gente vai fazer uma revisão das aulas 16, 17, 18 e 19, que foi a aula sobre lutas, né? Foi a aula sobre marcar aula sobre lutas, tá ok? Então, vamos fazer uma pequena revisão dessas aulas, para que a gente possa seguir a nossa matéria. Então, as lutas, além de ser de uma forma guerreira, também tem sua importância, né, educacional, disciplinador. Então, quando a pessoa faz uma luta, não é questão de que vai lutar por alguma coisa, vai brigar com alguém ou vai para a guerra. Né? A luta também tem seu conceito educacional, né? Tem sua educação, coordenação motora, desenvolvimento motor, né? A pessoa aprende melhor o seu corpo, a valorizar o seu corpo, né? E disciplinador, trabalhar com a disciplina, né? Trabalhar com respeito, né? Principalmente se os jovens e adolescentes começarem a fazer, né, prática de luta, né? Trabalha com a disciplina, trabalha com respeito ao seu treinador, trabalhar com respeito ao adversário e também acaba valorizando, né, o próprio aluno, né, valorizar o seu corpo, respeitando também o seu corpo. Antigamente, os ensinamentos de movimentos corporais de luta e a sua disciplina era passada de pai para filho. Então, não tinha um professor ou um treinador de luta. Poderia até ter, mas geralmente, antigamente, era uma coisa mais caseira, uma coisa que passava de pai para filho, de geração para geração. Né? Nos Jogos Olímpicos da era antiga, na Grécia, tinha competições de lutas, né, como o pancrácio, né, que era um tipo de combate semelhante ao vale tudo. Então, o pancrácio, como a gente falou na aula passada, ele era uma luta que era tipo vale tudo, valia de tudo mesmo. Né? Tanto que o adversário, para quem ganhasse, o adversário desistia de lutar com o lutador, ou então ele até poderia até falecer, morrer dentro da arena, né? Aí indicava que era o vencedor. Nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, as lutas esportivas, né, continuam, né, no seu tradicional Jogos Olímpicos, que é o judô, o karatê, a esgrima, o boxe e o taekwondo. Os Jogos Olímpicos contribuíram para divulgar a prática das lutas para todas as pessoas, não em forma de violência, mas como benefício à sua saúde física e mental, o ensino da disciplina, a coordenação motora e muitos outros benefícios para as pessoas de todas as idades. Então, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas contribuiu para que as lutas, né, a luta, para todas as pessoas começassem a valorizar a luta, todas as pessoas começaram a aprender, né, o esporte de luta, né, começou a gostar, a fazer lutas. Então as pessoas começaram a ver, começaram a aprender, né, a valorizar o ensino, né, da luta, né, corporal. E os Jogos Olímpicos na era moderna, como a gente viu aqui, tem os mais conhecidos, que é o judô e o karatê, que as pessoas, né, já lutam bastante. O boxe também, que todo mundo já observa na televisão, disputa de boxe, né? O taekwondo é o mais recente, uma luta mais recente que estreou agora nos Jogos Olímpicos. E a esgrima, que é uma luta antiga, que todo mundo conhece, a esgrima é uma luta de espada. Né? Então, tem determinada categoria, mas é uma luta de espadas. Tá? A origem do judô, a gente teve uma aula sobre o judô. A origem do judô vem da arte do jutsu, que significa atacar e defender usando somente o corpo. Então, o judô veio, né, a aprendizagem do judô dos guerreiros, né, japoneses que não utilizavam armas nos combates, né, nas guerras. Eles utilizavam, né, somente o corpo para atacar e defender. O fundador do judô foi o mestre Jigoro Kano, né? E tem a palavra judô significa suave caminho. Né? O mestre Kano criou o Instituto Kodokan, que significa um lugar para estudar o caminho. Quem criou o judô, quem divulgou o judô para o mundo inteiro foi o mestre Kano, né? Foi o mestre Jigoro Kano.
O judô passou a fazer parte do programa olímpico oficialmente nos Jogos de Tóquio de 1964. Então, a luta judô foi incluída nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. A partir daí, o judô foi divulgado para o mundo inteiro, onde as pessoas de todas as idades e gêneros passaram a aprender suas técnicas. Então, a partir dos Jogos Olímpicos, a visão dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos mostrou o judô, as técnicas do judô para o mundo inteiro, as pessoas começaram a praticar o judô, começaram a ter gosto, a prática do judô, de todas as idades, e de todos os gêneros. O judô chegou ao Brasil, junto com os imigrantes japoneses, em São Paulo, em 1930. A popularidade do judô no Brasil cresceu muito, principalmente com o seu ensino de filosofia e no seu código moral, em crianças e adolescentes. Então, a gente percebe, as escolas de judô, as escolinhas de judô, atrai muito a criançada, atrai muito o adolescente a fazer a prática do judô. Muitos pais até estimulam, os seus filhos a fazerem judô por causa da sua filosofia, por causa do seu código moral, por causa do seu ensinamento, da sua disciplina, tá? E que contribuiu para a popularidade do judô também foi as conquistas brasileiras nas Olimpíadas, que tem o Aurélio Miguel, que foi o primeiro medalhista de ouro, dos Jogos Seul de 1988, ele que traçou aí um largo caminho, abriu o caminho para o judô brasileiro conquistar outras medalhas, outras conquistas nas Olimpíadas. Tá? O judô também é a única luta oficial para os Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos são jogos para as pessoas portadoras de deficiência. E o judô é a única luta oficial nos Jogos Paralímpicos. Então, para os Paralímpicos só tem judô como luta. Na outra aula, a gente viu sobre o jiu-jitsu. Tá? Jiu-jitsu significa arte suave, arte versátil. Então, o jiu-jitsu utiliza a força e o peso do adversário contra ele. A técnica é utilizada os golpes que buscam mobilizar e neutralizar o adversário, através de golpes de articulação, com estrangulamento, torções das articulações, como braço, tornozelo, etc., sem a utilização de armas. Assim como no judô, o jiu-jitsu também foi uma técnica que os japoneses tiveram para que, quando for nas guerras dos guerreiros, utilizar essas técnicas guerreiras sem a utilização das armas, só com o corpo. E o jiu-jitsu utiliza a força e o peso do adversário contra o adversário, contra ele. Mitsu Maeda, mestre Koma, foi o instrutor da escola Kodokan, a escola Kodokan, que foi a fundadora do judô também, levou ao mundo a arte e as técnicas do jiu-jitsu. Tá? O mestre Koma, como era conhecido, chegou ao Brasil em 1914 e criou raízes na terra aqui no Brasil. Tá? Tanto que ele faleceu, ele divulgou o jiu-jitsu para o mundo inteiro, veio para o Brasil, se fixou no Brasil e até a morte dele. Motivado pelo pai, Gastão Gracie, Carlos Gracie foi aprender a arte do jiu-jitsu com o mestre Koma em 1915. Então todo mundo já conhece a família Gracie, ligado ao jiu-jitsu. Aí começou com o Carlos Gracie, o pai dele levou para conhecer o mestre Koma, ele gostou tanto da luta do mestre Koma quanto da arte do jiu-jitsu, que ele foi mais que aprendeu e divulgou essa arte da luta para o Brasil inteiro. Então, até a família Gracie divulgou para o mundo inteiro também. Em 1925, Carlos Gracie abriu a primeira academia de jiu-jitsu no Brasil, que foi aqui no Rio de Janeiro. Seu irmão Hélio Gracie ganha destaque com grandes inovações técnicas para lutas.
né? Então, o Hélio Gracie também é uma figura conhecida, muito conhecida, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, no mundo, na arte do jiu-jitsu, né? A família Gracie continua a difundir o jiu-jitsu pelo Brasil e pelo mundo. Então, estou muito ligado, né? O jiu-jitsu, a família Gracie são muito ligados. Então, quem fala, como falar da família Gracie, já fala, né, do jiu-jitsu, já fala sobre a luta do jiu-jitsu. Então, a maioria das pessoas conhece, tudo isso é muito mundialmente conhecido. O jiu-jitsu, além de trabalhar a defesa pessoal, contribui para que as pessoas tenham um melhor condicionamento físico e mental. Trabalha a coordenação motora e também a disciplina. Todas as pessoas de todas as idades podem aprender e praticar o jiu-jitsu. Muitas pessoas pensam, muitas pessoas refletem que o jiu-jitsu é um esporte violento. Não, não é um esporte violento. Se você conhecer a luta, se você for numa academia, né, se você for numa academia Gracie, por exemplo, né, você vai ver que o jiu-jitsu é um tipo de luta muito bonito de se ver, né? É um tipo de luta que você aprende, que a pessoa aprende a trabalhar com o seu corpo, aprende a sua forma corporal, tá? Então, ele trabalha com condicionamento físico, ele trabalha com condicionamento mental, coordenação motora, né? Ele trabalha com a disciplina também. Então, muitas pessoas se vê ligado ao jiu-jitsu como uma luta violenta. Não, o jiu-jitsu é uma luta que promove também a defesa pessoal, que promove também a saúde, que promove também a saúde mental, a disciplina também, ok? Aí na última aula, a gente falou sobre a capoeira, né? Então a capoeira é uma luta que mistura a arte da música com os movimentos coreógrafos, né? Os principais instrumentos da capoeira são o atabaque, o berimbau, o caxixe e o pandeiro. Então, como eu já vi uma roda de capoeira, a gente vê ali a musicalidade, os movimentos dos lutadores, né? Ao som, o ritmo, né? O berimbau que dá o ritmo, né? Dos movimentos, né? Então, uma luta muito legal, muito bonita de se ver, a luta de capoeira. Então, são esses instrumentos que ditam o ritmo e estilo de jogo, dando o som característico das lutas. A origem da capoeira vem do Brasil colônia, onde a mão de obra escrava, predominantemente escrava, né? A mão de obra escrava, predominantemente vinda da África. Então, a origem da capoeira, que veio da África, esses lutadores, né, os escravos, utilizavam, né, a musicalidade, utilizavam os movimentos, né, a malícia dos movimentos, como forma de dança, para distrair os senhores feudais, para distrair os proprietários de terra, pensando que eles estavam fazendo uma festa, que eles estavam fazendo uma dança, mas não. Ali eles estavam treinando uma luta para se defenderem. Ali estavam treinando movimentos corporais para a própria defesa deles, né? Então, ver como é que era legal, eles utilizavam a música, eles utilizavam, né, a dança para camuflar, né, a arte da luta da capoeira. Então, eles não percebiam que eles estavam lutando, eles não percebiam que estavam treinando uma luta, eles pensavam que era uma dança, eles pensavam que estavam em festa, mas não, eles estavam treinando uma luta, eles estavam treinando uma arte, movimentos de luta, e passando de pai para filho, esses movimentos, esse treinamento de pai para filho. Então, a capoeira foi um instrumento importante na resistência cultural física e cultural dos escravos brasileiros, né? A prática da capoeira ocorria nos terrenos próximos das senzalas. Então eles praticavam o treino da capoeira, eles praticavam, né, a capoeira, a sua música da capoeira, próximo às senzalas. Por isso, por muito tempo, a capoeira era proibida no Brasil, né, onde os praticantes eram considerados criminosos. Então, a capoeira era muito discriminada, né, por causa que era uma luta vinda da África, tá? A maioria dos capoeiristas eram negros, então isso tinha uma grande discriminalidade, né? Existia um grande preconceito, né, da capoeira, né?
Então, eles, por muito tempo, a capoeira era crime. A capoeira, quem praticava capoeira na juta era criminoso, eram presos, né, por causa dessa discriminação, tá? Que vinha por causa de negros, por causa que vinha da África. Então, a capoeira era muito discriminada, tá? Por aí, que era crime você praticar capoeira, era crime as pessoas fazer a capoeira nas ruas. Em 1930, o mestre Bimba apresenta a capoeira ao governador da Bahia, Juraci Magalhães, criando os primeiros passos para a sua legalização. Então, o mestre Bimba, primeiro, a capoeira por si só, ele era proibido no Brasil todo. Ele fez uma apresentação pelo governador da Bahia, que é o Juraci Magalhães, e naquela região já começou o primeiro espaço de legalização da capoeira, né? Aquele primeiro passo de legalização no estado da Bahia. Em 1953, o mestre Bimba faz uma demonstração da capoeira para o presidente da época, Getúlio Vargas, que reconhecia, depois, né, dessa apresentação, ele reconheceu a capoeira como esporte nacional brasileiro e revogou, né, a sua criminalização pelo Brasil todo. Ou seja, a capoeira, a partir daí, passou a ser legal, passou a ser uma prática legal, não passou a ser uma prática criminosa. Tá? Os principais estilos da capoeira, né? Tem a capoeira de Angola, que é um estilo mais antigo, criado na época da escravidão, ritmo musical mais lento, golpes jogados para baixo, pé no chão e com muita malícia. Tem a capoeira regional, desculpa, muita malícia, considerada a mãe de todos os estilos e a mais próxima da capoeira jogada pelos escravos africanos. Tem a capoeira regional, criada pelo mestre Bimba, uma mistura da malícia da capoeira de Angola com o jogo rápido dos movimentos ao som do berimbau, e a capoeira agora contemporânea, que une os dois estilos acima, né, que é praticado hoje em dia. Vocês for observarem uma roda da capoeira, né, tem toda uma malícia, tem todo um gingado, e o ritmo é bem mais acelerado, o ritmo do berimbau, do atabaque, o ritmo da capoeira que eles promovem é muito mais acelerado, né, do que o estilo da capoeira de Angola. Pessoal, isso aí foi uma rápida revisão, né, da matéria das aulas 16, 17, 18 e 19. Tem uma atividade na sala virtual, atividade 20 na sala virtual. Se tiver alguma dúvida extra, eu vou estar aqui para esclarecer as dúvidas para vocês. Estarei aqui ainda para esclarecer as dúvidas, esclarecer, além dessas dúvidas, outras dúvidas de outras matérias. Ok? Pessoal, uma boa noite para vocês ainda. Estou aqui ainda para esperando vocês para esclarecer. Tá legal?